Começando pelo Botafogo, que em pouco tempo de trabalho com o David Ancelotti, a culpa não é dele, e sim do planejamento do Botafogo, mas acaba acumulando 2 eliminações consecutivas. É isso, Joana. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. E pesa porque a Copa do Brasil era o grande objetivo do Botafogo nessa temporada de 2025, depois da eliminação precoce nas oitavas de final da Libertadores. E no Campeonato Brasileiro, o Botafogo está a 12 pontos do líder Flamengo, tá no jogo, ainda falta muito tempo, mas internamente no clube o grande objetivo era essa conquista desse título inédito da Copa do Brasil que o Botafogo ainda não tem. Portanto, passa a ser agora o grande objetivo do clube em 2025, uma conquista da vaga na Libertadores em 2026, apesar de ter esse discurso do Campeonato Brasileiro, tá vivo, mas o grande objetivo é a vaga na Libertadores em 2026. E aí o jogo de domingo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro é um jogo importantíssimo, porque é um jogo de confronto direto. O Botafogo é o 5º colocado, tá no G5 com 35 pontos, o São Paulo é o 7º com 32, portanto é briga direta por uma vaga para o São Paulo entrar no G5, os dois pensando em G4, é um jogo muito importante. Ontem o David Ancelotti era a imagem também da frustração, assim como jogadores e torcida. Ele fez uma avaliação do jogo, na avaliação do jogo que ele fez, ele disse que gostou da pressão alta que o Botafogo fez, principalmente no segundo tempo, quando conseguiu pressionar o time do Vasco, que o Botafogo foi melhor, muito melhor do que foi no primeiro jogo lá em São Januário, mas que ainda está devendo muito, principalmente na transição ofensiva, que tem que ser uma característica forte desse time, que ele não está conseguindo se impor nas partidas, e também na preparação das jogadas. O Botafogo chega perto do gol, mas está pecando muito ali naquele passe final. Ontem o Botafogo entrou em campo com alguns desfalques, né? O Savarino e o Vitinho vinham de eliminatória de Copa, estavam cansados, começaram no banco. O Danilo teve um problema físico, foi relacionado, mas também ficou de fora, ficou ali no banco. O Montoro teve uma indisposição gastrointestinal, também foi poupado. Portanto, esses jogadores ficaram de fora, entraram no segundo tempo, Savarino, o Vitinho, mas a boa notícia é que o David Ancelotti deve contar com eles para esse jogo de domingo lá no Morumbi. São jogadores titulares. Ontem teve o Santi Rodrigues, fez uma boa partida, teve o Joaquim Correia, teve um bom primeiro tempo também, sofreu o pênalti que originou o gol de empate ali no tempo regulamentar. São opções, o Jefinho não foi tão bem, mas esses jogadores que começaram de fora são titulares, devem estar à disposição para o jogo de domingo lá no Morumbi. Por fim, o David Ancelotti, ele lamentou muito também pela torcida. Ontem o torcedor do Botafogo esgotou os ingressos para o jogo lá no Newton Santos, quebrou o recorde de público da temporada, mais de 40 mil pessoas pela primeira vez em 2025 no estádio. Portanto, o sentimento que ficou lá no Botafogo foi de frustração no Newton Santos. O Botafogo agora se voltando totalmente para o Campeonato Brasileiro, de olho nessa vaga na Libertadores de 2026, embora o próprio John Textor, o acionista majoritário da SAF, que estava lá, tenha dito, não, olha, a gente tem Campeonato Brasileiro, estamos a 12 pontos, mas temos 2 jogos a menos, estamos ainda pensando em Campeonato Brasileiro, mas internamente, Joana, o grande objetivo do Botafogo passa a ser a conquista da vaga na Libertadores de 2026. Pois é, sou até um pouco, né, pro time que é atual campeão da Libertadores e campeão brasileiro, mas foi o que restou. Inclusive o Textor deu a entrevista, né, falando que ele não teria tempo de listar todos os erros cometidos para a temporada, então pelo menos ele assume a responsabilidade pelo erro de planejamento, e agora o Botafogo vai ter que juntar seus caquinhos. Só para dar uma notícia, antes de você começar a falar do Vasco, só para dar uma notícia do adversário do Botafogo, né, o Botafogo vai jogar aqui em São Paulo, no Morumbi, contra o Tricolor. E o Rafael Tolói, eu falava no começo do programa sobre reforços e possibilidades de estreia. O Rafael Tolói tá muito bem e pode estrear, pode ser titular, né, do São Paulo contra o Botafogo. Lembrando que o Arboleda, que ficou um tempão fora, também tá treinando sem restrições. O Ferrarese estava com a seleção venezuelana, então talvez seja uma dúvida, né, para essa partida. Então abre um espaço aí para essa estreia do Rafael Tolói. E outra estreia que pode acontecer é do Rigoni. E ser acelerada, inclusive, né? Porque o Rigoni chega para uma vaga muito importante para o São Paulo, já que ele não tem André Silva, não tem Caleri, não tem Rian Francisco, todo mundo machucado e que nenhum deles tem previsão para voltar esse ano. Então o Rigoni deve ser titular, né? Acabou de chegar. Lembrando que ele tem meta, né?
ele precisa jogar pelo menos 12 partidas como titular, pelo menos por 45 minutos, para conseguir ter a renovação para o ano seguinte. Então, tem essas duas expectativas, já que o Luciano também está suspenso. Então, são jogadores que devem aparecer como novidade. Agora a gente vai falar do Vasco. Mas ontem foi exatamente um ano, foi dia 11 de setembro de 2024, também no gramado sintético. E a gente até brincou com isso no Redação, que tinha superstição para os dois lados, né? O vascaíno podia acreditar que o roteiro ia ser exatamente o mesmo e acabou sendo, né? 1-1 em São Januário, 1-1 no Newton Santos e decisão por pênalti, no mesmo dia que o Vasco despachou o Atlético Paranaense, só que no ano passado. E o botafoguense também podia se apegar aí à crença de que toda vez que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, o ano seguinte deu um campeão inédito. Dessa vez isso não vai acontecer. Não temos mais nenhuma possibilidade de título inédito na competição. Só restava o Botafogo essa esperança. Mas o Vasco acabou com ela ontem. Você sabe, Mari, tem jogos que eu acho que a disputa de pênaltis é uma crueldade. O de ontem, eu não conseguia ver outro desfecho possível. Porque estava muito equilibrado, você achou? Porque é muito equilibrado, mas equilibrado porque os dois times oscilaram demais durante os dois jogos. Ninguém conseguiu manter uma linearidade de desempenho, de atuação. Um começa melhor, depois fraqueja. Qualquer movimento, qualquer gesto era capaz de causar uma instabilidade no adversário. E aí você vê dois times que ainda não estão consolidados como equipe. Então o domínio ficava trocando de mãos, ninguém se aproveitava do seu melhor momento no jogo. Aí tem 1-0 no lance que, para mim, o Neto comete uma falha na cobrança de falta do Felipe Coutinho. Depois até se discute a ação do Léo Jardim no pênalti, se ele demora um pouco para sair, mas enfim... Com bola rolando, eu achei que os dois falharam, o Neto e o Léo Jardim. Mas era um jogo que só podia terminar com os pênaltis decidindo quem não iria vacilar naquele momento, porque... foi muita oscilação de desempenho dentro das duas partidas, né? Mas especialmente da de ontem. E talvez ontem, pelo menos na minha opinião, a gente tenha tido o jogo mais divertido, vamos dizer assim, dessa fase de Copa do Brasil. Com todos os ingredientes que a gente gosta. Exato, assim, porque se a gente falar de aplicação tática, acho que as duas equipes ficaram devendo. Então eu não consigo colocar esse jogo como o melhor jogo. Porém, pelo futebol com entretenimento, foi um jogo que gerou, né, situações para os dois lados. Foi um jogo de trocação. Jogo de trocação evidencia problemas defensivos, mas não deixou de ser um jogo divertido por isso. Em alguns momentos o Vasco melhor, em outros momentos o Botafogo tomando mais controle, as duas equipes errando muito, o que permitia, né, ao adversário esse aumento de volume. No final das contas, eu estou muito com o Losetti. Assim, eu vendo o jogo... O Vasco marca o primeiro gol, o Botafogo empata na cobrança de pênalti bobo cometido também pelo próprio Léo Jardim, enfim, de vilão a herói num intervalo curtíssimo de tempo. Mas pra mim não tinha outro desfecho, porque eu não consigo virar pra você e falar assim, o Vasco mereceu... Terminou com o time A, o Vasco massacrando, o Botafogo massacrando. O Botafogo mereceu. Nos 30 minutos do segundo tempo, ficou uma coisa ali, você fala, tudo pode acontecer, inclusive nada. Eu acho que o espectador merecia essa disputa de pênalti. O espectador que estava ali assistindo, a gente que trabalha... O justo nesse tipo de situação é uma disputa de pênalti. Agora, se a disputa de pênalti é justa ou não, foi justa ou não, é outra história. Mas me pareceu o resultado lógico de um jogo que foi tão aberto, com tantas oportunidades para os dois lados, mas que ninguém conseguiu, né, enfim, tirar uma vantagem dentro dos 90 minutos. Eu acho que não havia classificação injusta nesse contexto. É difícil, né? Se o Botafogo tivesse passado, a gente não diria assim, o Botafogo não mereceu, como é possível dizer que o Vasco não mereceu. O Botafogo acha até que foi superior por mais tempo do jogo em relação ao Vasco. Mas o Vasco com uma ideia um pouco já mais firme, um pouco mais sólida de como jogar. O Botafogo com muitas decisões a tomar, né? A gente olha para o banco e vê jogadores que poderiam ser titulares, ou que deveriam talvez ter sido titulares. O Danilo estava no banco, o Savarino estava no banco, mas tem a questão da data FIFA. O Montoro teve gastrite e não tinha condições, só estava no banco por fora. Exatamente, né? O Vasco era uma coisa mais enxuta ali, com menos flexibilidade de opções, e ainda foi perdendo jogadores, né? Perdeu o Tietê, perdeu o Piton, teve que tirar o Felipe Coutinho, que para variar era um destaque do jogo. Acho que a gente tem falado pouco, a gente não nós quatro, evidentemente, né? De como o Felipe Coutinho melhorou de 2 meses para cá, 3 meses para cá, não sei, mas enfim, ele está fazendo a diferença quando ele está em campo. E até ouvi ontem os amigos do Troca dizendo, o Mansur disse que naquele momento em que ele sai,
Teria que ser algo que realmente inviabilizasse Deve ter sido. Eu só posso crer nessa possibilidade, porque né? o jogo do Vasco passava substancialmente por ele. Pouco antes de sair, quando o Ancelotti coloca o Christian, ele, de certa forma, abre um pouco mais o meio de campo do Botafogo, né? E o Coutinho estava conseguindo, pelas ações individuais dele, ele tem essa capacidade de prender o tempo certo do passe. Ele era um jogador perigoso ali, o Vasco estava conseguindo ser um pouco mais ameaçador nas raras vezes que ficava com a bola. Quando ele sai, é óbvio que o Vasco sente esse impacto. Sim. Acredito que a saída é porque não havia... Condição, mas assim, mínima, de dizer, eu vou ficar na ponta esquerda e mete essa bola em mim aqui na ponta esquerda. Eu dou um jeito. Eu dou um jeito. Eu acho que era por isso. Já tinha acontecido no jogo anterior, que ele também pediu para sair. Agora, enquanto ele tem fôlego, ele realmente é um jogador fundamental para a equipe do Vasco. A falta que conta com com um erro de avaliação do Neto, porque se o Neto vai para a bola com a convicção de que ele deveria espalmá-la, não, ele foi para a bola, eu acho até que imaginando de repente que ela iria para fora, e quando ele resolve fazer o movimento, ele aí já está perdido no lance. E ele toca, mas o toque dele não é suficiente para influir na trajetória da bola e levá-la pela linha de fundo, né? Aí, é uma falta cobrada pelo Coutinho. E foi num lugar exatamente, ali impressionante. Ali o goleiro tem que ir para ser decisivo. É isso. Né? Ele pareceu querer amortecer a bola. Ele subestimou, talvez até embora hoje essa palavra não caiba no mundo do futebol, talvez até por desconhecimento de quem é o Coutinho cobrando falta, mas isso, a imagem circula o tempo inteiro. Mas eu fiquei com a impressão que ele subestimou ali o lance. E a equipe, e aí, é claro, tem 3 jogadores do Vasco e 1 do Botafogo, porque os outros na barreira até se virar. Isso leva mais tempo. É esquisito porque ele chega inteiro, né? Então, mas eu não sei se ele realmente acreditava nisso. Não, mas ele não voa. Você vai ver, ele dá um passo. Se ele se posiciona efetivamente... Mas tem a sensação que ele não... Ele subestimou. Exatamente. Tem alguém falando aqui comigo e eu concordo com quem está falando aqui no meu ponto. Quando ele... Já não dava mais tempo. Então, ele não achou que a bola ia lá. Ele subestimou o chute. Existem 2 atividades que você não pode subestimar nada. Goleiro e trapezista. Trapezista não pode subestimar nada, ele é um trapezista. Eu pensei em tanta coisa aqui antes do trapezista. Eu tinha certeza que eu não escutaria a palavra trapezista no programa de hoje, mas eu adorei escutar. Entendeu? E goleiro, você não pode... Se você for ver o movimento, ele nem sequer tira os pés do chão. É isso. Porque quando ele vem e fala, caramba, ela vai entrar. Aí ele tenta intervir. Ele parece flutuar em vez de ir na direção da bola, né? E aí, na hora que toca na mão dele, parece que dá uma amortecida. Ele faltou até dar um direcionamento com o punho, né? De jogar pra fora. Porque assim, Beli, se ele não subestima, ele voa. No que ele voa, ele espalma. Ele espalma. E faz uma defesa antológica. Porque essa bola entrou num lugar ali, né, de muita dificuldade para cobradores normais, mas para Felipe Coutinho. Exato, para os mortais, né? Não para Coutinho. Eu não consegui entender o que ele fez, ou o que ele deixou de fazer, ou o que ele pensou. Eu acho que tudo isso faz sentido, principalmente o que disse o PC, para mim, né? Mas ele sai no tempo certo, ele sai com velocidade, ele faria uma defesa difícil, mas até tranquila, se ele tivesse feito um movimento adequado para esse tipo de cobrança. Porque ele tá no lance. E por que não foi? Ele fez a primeira parte toda certinha. Subestimou. Né, eu não sei se durante a trajetória da bola bugou ali, ele achou que não precisava. Mas é isso, dúvida, né? Certamente ele não estava convicto do que ele ia fazer. Acho que até a passada dele na direção da bola, que ele cruza os pés. Né? Então, porque... Quando ele faz essa cruzada de pés, que é algo relativamente raro, porque você reduz o tempo de reação quando você faz essa cruzada, em vez de você, né, lateralizar os pés, botar lado a lado aqui, andando, né? Sem fazer essa cruzada de perna. Eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Ele não levou fé que aquela bola ia... na potência que foi, da forma... Porque direção, ela foi bem direcionada e ele se deu conta disso. Talvez tenha achado um chute... que o chute viria mais fraco do que ele efetivamente veio. Goleiro não... Mas o movimento é um movimento de quem realmente não avaliou mal. Não botou fé. Entende? E aí, quando viu, enfim, não tinha mais condições de mudar o que tinha feito. E aí, o resultado dessa partida, o que ele traz de exemplo? Ele traz
que a única possibilidade do Botafogo no restante da temporada é brigar pelo 4º lugar no Campeonato Brasileiro, que lhe garantirá uma vaga na Libertadores e também, na Copa do Brasil ano que vem, porque o Botafogo não está classificado para a Copa do Brasil ano que vem. E o campeonato estadual não vai, E o grande desafio do Botafogo vai ser se erguer, domingo já tem jogo com o São Paulo, que está paradinho, fresquinho, esperando, se erguer para o final da temporada. Foram seguidas decisões de um ano que independentemente de conseguir ou não o 4º lugar no Campeonato Brasileiro, é um ano frustrante para o torcedor do Botafogo, evidentemente. Porque você sai de uma expectativa após uma conquista de Campeonato Brasileiro e de Libertadores, tendo a conquista da Libertadores aqueles ingredientes que teve, para chegar em setembro e a sua única ambição é ser o 4º colocado no Campeonato Brasileiro. Eu costumo dizer que no futebol não é uma coisa que determina tudo, são várias. No caso específico do Botafogo, começa pela demora na sucessão do Arthur Jorge, na escolha do sucessor do Arthur Jorge, e pela ausência de convicção em quem você escolheu. Porque se você tem convicção, você não demite após o Campeonato Mundial, a Copa do Mundo de Clubes. Claro. Você falou, escolhi, é isso e vamos até o fim do ano. E aí, aquela história de você troca aquele que você escolheu para suceder, o Arthur Jorge, o vitorioso Arthur Jorge, por um técnico altamente promissor, mas você o coloca no olho do furacão. Mas teve o Paiva antes, né? Não, eu estou dizendo depois do Paiva. Não, que você falou para suceder o Arthur Jorge, ainda teve o Paiva. O Renato Paiva foi escolhido, eu hoje estou absolutamente convencido, sem nenhuma convicção do técnico. Eu também. Porque se ele tivesse convicção de que o Paiva tinha que ser escolhido, ele teria escolhido o Paiva, que mora no Rio de Janeiro, em dezembro. Ele não teria ido a Seca e a Meca para depois falar assim, não, mas o técnico está aqui na Barra. A única convicção dele na escolha do técnico é o menosprezo absoluto que ele tem pelo mercado brasileiro. Sim. Isso é óbvio. Sim, mas que de certa forma... Que é um direito dele. E que está até legitimado por outras ações, né? Outros clubes têm demonstrado isso também. Até não é uma exclusividade do Botafogo. Não é. E abrindo um parênteses, nós estamos caminhando para uma Copa do Mundo. Eu não fiz ainda essa pesquisa que nem preciso fazer, porque o Brasil esteve em todas as Copas, mas estamos caminhando para uma Copa do Mundo com 48 seleções sem um técnico brasileiro. Sim. Nós terminamos as eliminatórias, não tinha técnico brasileiro no desfecho das eliminatórias sul-americanas. Fecho parênteses. Então ele tem isso que é também, eu diria que sentimento de gestores de outros clubes, né? Acham que o técnico brasileiro, a capacidade dele está esgotada. Só que, quando você escolhe o técnico de fora, que tem uma dose de convicção, e ele, após a Copa do Mundo de Clubes, Noves fora a vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain, não tinha nenhuma convicção em relação ao Renato Paiva. E faz uma mudança radical. Ele continua fiel a um técnico de fora, mas ele resolve batizar um técnico. E o Botafogo, treinado pelo Ancelotti, se você olhar os números, não são ruins. Não são ruins. Esse Botafogo, treinado pelo Ancelotti, tem problemas que me parece que muitas vezes oscila dentro do jogo e quando controla o jogo, que não o faz de forma constante, não é efetivo. Foi assim? Aonde o Botafogo perdeu a classificação na Libertadores? Não foi no jogo em que... No Newton Santos. Foi no jogo no Newton Santos, quando você vence a LDU por 1-0. Se você sabe que a LDU, quando joga em Quito, ela é uma equipe praticamente imbatível. Então você tem que fazer um placar em casa, uma poupança programada em casa, para poder chegar lá fora e dizer assim, vou gastar 50% da minha poupança. Ganhei de 4 e agora perco de 2. Esses são jogos do Botafogo com o David Ancelotti aí, ó, os jogos em casa e os jogos fora de casa. Somando, portanto... Não, eu acho que eu tô fazendo certo essa... porque em cima também tem. São 14 jogos, ok. 14 jogos ao total. Em casa são 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 50% de aproveitamento no Newton Santos e fora 6 jogos, somando 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 72%. Só que somando são 14 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas.
E aí tem que somar 72 mais 50. Eu já vi que a Bela é boa de matemática. Divide por 2 e vê qual é o aproveitamento. 122. Mas são 14. Essa é fácil, porque são 14 jogos. Essa conta. Não é? Porque então é 61%. Não, mas olha só, se você somar tudo, são 14 jogos, certo? Sim. Não sei se tem que somar o aproveitamento assim o aproveitamento mesmo. tá certo, 61%. É que eu ia falar aqui dos 14 jogos. Dos 14 jogos, ele venceu 7. Gente, os números são bons. São. Né? O número de vitórias... Mas bom denota o quê? É porque assim, vamos lá. Os números são bons, mas eu tô com o PC na avaliação da LDU em casa. Claro, e eu também. acho que se aplica, é porque acabou numa eliminação. E não era nem pra ter vencido o jogo. Se você pegar o que foi o jogo... Desempenho, é isso faz aí. um gol com 14 segundos. Depois a LDU manda no jogo. E perde o controle do jogo. Isso. Contra uma fraca LDU. Contra uma fraca LDU. E aí o que você vê? Toda comparação é perigosa e por isso que eu não vou comparar o Botafogo de agora, desse ano com o Botafogo de 2024. São realidades completamente distintas e o modelo adotado lá de sucessão e de contratação deu certo em 2024, mas não deu certo em 2025. Porque o futebol, a receita dele não é para você ficar correndo risco o tempo inteiro e caras com o perfil do Textor, é difícil esses caras aprenderem alguma coisa porque eles acham que sabem tudo. Então é muito difícil ele chegar, embora ontem ele tenha dito, não vou enumerar... O Tom até mudou, o Tom ontem mudou. Mas é muito interessante porque ele fala assim, eu não vou enumerar os erros porque são muitos, ou seja, eu não estou querendo falar sobre erros. Principalmente sobre os meus. Eu não vou colocar no centro dessa discussão. Eu não vou enumerar os erros, eu teria que falar dos meus. É isso, né? Ele falou depois do jogo. Porque ninguém errou mais do que ele. Essa conta aí ficou cara pra ele. A eliminação, ela tem uma mensagem, a eliminação do Botafogo tem uma mensagem que eu acho importante. É muito habitual no Brasil tentar tirar o mérito de boas gestões, boas administrações, culpando o dinheiro. Aliás, não é só no futebol que se faz essa supervalorização do poder do dinheiro, né? Então, assim, o Palmeiras ganhou, mas também com o dinheiro que eles têm. O Flamengo, mas também com o dinheiro que eles só têm. Um vai ganhar. Dinheiro não garante. É claro que ajuda. Ninguém Facilita aqui muito, sabe, romântico de dizer, não, ninguém é poliana. Lógico que ter dinheiro é importante e coloca esses times num patamar acima. Mas só o dinheiro não leva a nada. O Botafogo, só 730 milhões. Gastou mais do que no ano passado. Exato. O Botafogo desse ano, o Palmeiras foi o clube que mais gastou, o Botafogo é o segundo e o Flamengo é o terceiro. Mas o investimento do Botafogo na contratação de jogadores esse ano foi maior do que o do ano passado. O jogador mais caro da história time a chegou cada esse 3 ano. meses. O Botafogo tem um time em janeiro, o outro completamente diferente em abril, outro em junho, agora já é outro. E além disso, Losete, essa reconstrução permanente, porque também contratações são apostas. Você não tem a garantia de que aquela contratação, ela vai te dar... Quando o Igor Jesus veio para o Botafogo, era muito mais sob o olhar da desconfiança. Da expectativa, né? Quando o Almada veio para o Botafogo, nunca ouvi falar muito dele. Mas eu acho que o Almada e o Igor não estão na mesma praia, porque o Almada já tinha Copa do Mundo, né? Eu acho que a gente não via aqui um jovem jogador. O Savarino, a passagem pelo Galo, foi campeão, coisa e tal, mas ele estava na MLS. Isso. Né? Então, assim, aí deu certo. Agora, tem que ter um mínimo, você não pode ficar o tempo inteiro remontando. É um eterno recomeço. Senão o risco do erro aumenta também. É claro. E só 4 nomes aqui. Carlos Leiria, Cláudio Caçapa, Renato Paiva e agora Ancelotti. São 4 técnicos do Botafogo. Exato. Nesse ano de 2025. O técnico... Isso tem que entrar na conta. A gente vai rodar a sonora dele, né? Sim. Então vamos lá. Aliás, vamos ouvir todo mundo, né? A gente vai ouvir o classificado Fernando Diniz, já vamos falar do Vasco. Quero destacar o Ryan e a evolução dele com o Fernando Diniz, porque a gente vai falar muito de Felipe Coutinho, de como é genial, né? Quando participa dos jogos, mas vale a gente destacar a partidaça que o Ryan, mais uma, fez ontem. Vamos ouvir o próprio David Ancelotti, eliminado no Nilton Santos, e o Textor. Vamos lá. Agora, sensação de muita decepção, primeiro. Todo mundo sente muito pela oportunidade perdida, pela torcida, pela festa que eles fizeram, pelo apoio que eles deram ao time todo o jogo. Então agora é um momento de grande decepção para a gente. Tivemos 2 jogos muito igualados, muito equilibrados. Hoje acho que fomos um pouco melhores que no jogo contra eles fora de casa. Mas um mata-mata é assim. O mata-mata o episódio tem que ser, a vezes pode decidir
a eliminatória e foi assim. Mas a gente tinha que ganhar o jogo hoje. Por isso que temos muita decepção. A gente tem que mostrar um bom jogo. Tem um objetivo claro agora, que é assegurar a Libertadores e a Copa do Brasil pelo próximo ano. E o torcedor vai voltar a acreditar nesse time, se o time jogar melhor, se o time jogar bem. E temos que ir jogo a jogo agora, recuperar um pouco dessa confiança, que hoje foi um golpe duro para a gente. E seguir trabalhando, seguir melhorando o nosso jogo e não pensar muito longe. Pensar jogo a jogo e fazer bem na competição que temos, que é o Campeonato Brasileiro agora. I think, as painful as it is, our fans expect to win. We're a different organization over the last couple of years. We're a better organization over the last couple of years. We expect to be in Libertadores now. We expect to be in the final of the Copa do Brasil. This hurts so bad now because our expectations of ourselves are so much higher. This year is only so hard because last year was so good. But the season's barely half over. We have a lot to play for. Obviously, the championship is there. It's not out of reach. The G4, it's important. Libertadores qualification is important. Most of all, pride is important. We failed at our primary ambitions of cup wins, but we have a lot to play for this season. These guys have pride. We're going to give the fans something to enjoy the rest of the season. But yeah, I'm not going to give you a list of all my mistakes. We'd be here all night. Eu pego no recorte do que aconteceu nos dois jogos, principalmente, acho que foi uma vitória, uma classificação muito justa, porque a gente jogou melhor que o Botafogo em São Januário e a gente não teve, até o gol não foi uma bola clara, uma chance de gol clara, o gol que eles fizeram lá, a gente teve chance de vencer em São Januário hoje, mas o importante foi que a gente foi para os pênaltis, coisa que a gente treina sempre, a gente treinou muito pênalti, os caras não bateram o pênalti só por conta de casualidade, eu sempre treino a minha vida inteira. Qualquer adversário, quando tem a mínima chance de ter disputa, a gente treina pênalti. E todos os jogadores treinam. Então, foi uma vitória do trabalho de todo mundo, de muita gente. E o Vasco é isso, é um trabalho de muitas mãos, do presidente, que passa por muita gente no CT e chega no torcedor, que é um torcedor muito diferente. Um patrimônio nosso, muito bom ver a torcida feliz do Vasco. E quem mais merece isso, acho que é a torcida. Vitória Vascão! Vitória Vascão. E deve-se muito essa vitória a ele, né? Muito essa vitória a ele, e eu acho que há pouco tempo a gente até repercutiu uma reação dele muito destemperada, né? No momento em que ele repreendia o Ryan. Isso foi no jogo contra o Corinthians. No jogo contra o Corinthians. Em São Januário, exatamente. que o Vasco foi derrotado. E eu não vou jamais associar isso ou achar que surtiu algum efeito, mas que o Ryan virou outro jogador com o Diniz desde antes desse episódio, virou. Mas como vem fazendo a diferença? O Mari, técnico bom melhora jogador. Quando o técnico não é bom, ele não melhora o jogador. O jogador vai continuar apresentando os mesmos defeitos. Eu discordo um pouco desse comportamento, eu discordo desse comportamento do Fernando Diniz à beira do campo, simplesmente por um fato. Se algum dia ele estiver falando dessa maneira com o jogador virar para ele e falar assim, fala direito comigo, e botar o dedo na cara dele. Aí você cria um fato de confronto de autoridade, mas você vai tirar a razão do jogador, se o jogador chegar e disser, fala direito comigo? Não pra vai. Respeito, né? Porque foi o que faltou naquele episódio. E assim, eu tô dizendo que não vou associar a este episódio, porém, não dá pra gente dissociar da chegada do Diniz essa virada de chave do Ryan. Eu lembro que a torcida pegava no pé dele a beça, PC. Isso é uma questão. Ele tem toda a razão. O primeiro jogo, o Vasco poderia ter vencido, jogou mais do que o Botafogo, e acredito que o Vasco lamentou muito não ter decidido ali. Ontem foi um jogo em que o Botafogo teve mais presença no campo do Vasco. Sim, o Botafogo teve mais presença no campo do Vasco, mas o Botafogo, pelo seu volume de jogo, não conseguiu, enquanto a bola rolou, transformar o Léo Jardim no melhor em campo. Ele vira o grande nome da partida na disputa de pênalti, mas enquanto a bola rolou, o volume de jogo que o Botafogo teve não transformou o Léo Jardim no melhor em campo para o jogo terminar empatado. Calma, não vai embora ainda.
Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.